Bênção da Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu que nos outorga a Torá. Parashá Vayeler. Segunda Liá. Deuteronômio, capítulo 31, versos 4 a 6. E o Eterno lhes fará como fez a Sihon e a Og, os reis dos Emoreus, e a sua terra, os quais destruiu. E o Eterno os entregará diante de vós, e lhes fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Eterno teu Deus é quem vai convosco. Não vos deixará e não vos abandonará. Haftará, Isaías, capítulo 55, verso 6 a capítulo 58, verso 8. Buscai o Eterno no melhor momento para encontrá-lo. Clamai por ele quando perto de vós está. Abandone o perverso seu caminho e o iníquo seus pensamentos. Voltai para o Eterno e ele se compadecerá. E para o nosso Deus, porque ele é magnânimo em seu perdão. Pois os meus pensamentos não são iguais aos vossos, nem meus caminhos são os que trilhais, diz o Eterno. Assim como muito acima da terra estão os céus, meus caminhos são mais elevados que os vossos, e meus pensamentos muito mais profundos que os vossos. Assim como do céu descem a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que primeiro reguem a terra e a façam germinar e brotar, para dar semente ao que semeia e pão ao que se alimenta, também a palavra que de mim emanar não retornará para mim vazia, mas efetuará o que me aprouve e prosperará naquilo para que a enviei. Pois com alegria saireis do cativeiro e em paz havereis de chegar. Os montes e outeiros prorromperão em cânticos ante vós, e todas as árvores do campo aplaudirão. Em lugar do espinheiro nascerá o cipreste, em lugar da urtiga crescerá a murta. E isto será um monumento para o Eterno, um sinal que jamais será destruído. Assim disse o Eterno: observai a justiça e sede íntegros, pois prestes a vir está minha salvação, e a se manifestar minha integridade. Louvável é aquele que assim se porta e o homem que nisto se firma, que guarda o Shabat para não o profanar e resguarda sua mão de praticar o mal. Não fale o estrangeiro que ao Eterno se uniu, dizendo: certamente o Eterno me excluirá da recompensa que dera ao seu povo. Tampouco diga o eunuco: eis que sou uma árvore seca. Pois assim disse o Eterno: a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem para si as coisas em que me agrado, e abraçam firmemente a minha aliança. Em minha casa e no recinto de meus muros darei a eles um lugar de honra e de destaque, que signifique mais do que filhos e filhas. Renome lhes darei, que para sempre há de durar. Também os estrangeiros que se unem ao Eterno para o servirem e para amarem seu nome, sendo deste modo seus servos e meus sábados guardarem, para não o profanarem e abraçarem minha aliança. Eu os conduzirei a meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Suas ofertas de elevação e os seus sacrifícios serão aceitos com agrado no meu altar, porque a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. O Eterno que congrega os dispersos de Israel diz: ainda aos vossos que reunirei, ajuntarei outros. Brit Hadashah. João capítulo 18. Estas palavras disse Yeshua e saiu com seus talmidim para o outro lado do ribeiro de Quidron, lugar em que havia um jardim, no qual entrou ele e seus talmidim.
E Yehudá, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes reunira ali Yeshua com seus talmidim. Então Yehudá levou uma companhia de soldados e da parte dos líderes dos Kohanim e Pirushim, ele levou guardas e foram para lá com tochas e lâmpadas e armas. E Yeshua, porque sabia tudo o que estava por vir sobre si, saiu e disse-lhes: Por quem procuram? Responderam-lhe Yeshua Hanatzri. Disse-lhes Yeshua: Eu sou. E Yehudá, o traidor, também estava com eles. E quando lhes disse Yeshua: Eu sou, recuaram e caíram no chão. Novamente perguntou Yeshua: Por quem vocês procuram? E disseram: Yeshua Hanatzri. Disse-lhes Yeshua: Eu lhes disse que eu sou. E se vocês me procuram, deixem estes ir. Para que se cumprisse a palavra que disse: Dos que me deste, eu não perdi sequer um. Eshmon Keifá tinha uma espada consigo, e a puxou e feriu o servo do Kohen Hagadol, e cortou sua orelha direita, e o nome do servo era Melech. E disse Yeshua a Keifá: Coloque a espada em sua bainha, o cálice que meu pai me deu, eu não hei de beber? Então a companhia de soldados e os capitães e os guardas dos de Yehudá pegaram Yeshua e o amarraram, e o levaram primeiramente a Hanan, porque era sogro de Caiafá, e era o Kohen Hagadol naquele ano. E Caiafá foi quem aconselhou os de Yehudá que seria melhor que um homem morresse pelo povo. Eshmon Keifá e um dos outros talmidim iam atrás de Yeshua, e este talmid conhecia o Kohen Hagadol, e entrou no pátio com Yeshua. Mas Shimon estava em pé do lado de fora do portão, e saiu este outro talmid que conhecia o Kohen Hagadol, e falou com o guarda do portão e trouxe Shimon. E disse uma moça que guardava o portão a Shimon: Também não é você um dos talmidim daquele homem? Ele disse-lhe: Não. E estavam de pé os servos e os guardas e fizeram uma fogueira para se aquecer, porque estava frio. E Shimon também estava com eles e se aquecia. E o Kohen Hagadol perguntou a Yeshua sobre seus talmidim e sobre seu ensino. E disse-lhe Yeshua: Eu tenho falado abertamente com o povo e sempre ensino na sinagoga e no templo onde todos os judeus estão reunidos, e não falei nada em segredo. Por que você me pergunta? Pergunte aos que ouviram o que lhes disse. Eis que sabem tudo o que eu disse. E quando falou estas palavras, um dos guardas que estava ali bateu no rosto de Yeshua e disse-lhe: É assim que você dá uma resposta ao Kohen Hagadol? Respondeu Yeshua e disse-lhe: Se falei mal, testemunhe contra o mal. Mas se falei bem, por que me bate? E Hanan enviou Yeshua amarrado a Caiafá, o Kohen Hagadol. Eshmon Keifá estava de pé e se aquecia, e disseram-lhe: Também não é você um dos seus talmidim? E ele negou e disse: Não sou. Disse-lhe um dos servos do Kohen Hagadol, parente daquele que Shimon havia cortado a orelha: Não ouvi com ele no jardim? E novamente Shimon negou, e naquele momento o galo cantou. E levaram Yeshua da presença de Caiafá para o pretório. E era manhã, e não entraram no pretório para não se contaminarem antes de terem comido o Pêssar. E Pilatos saiu fora ao encontro deles e disse-lhes: Qual acusação tem contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se não fizesse o mal, nem sequer o entregaríamos. Disse-lhes Pilatos: Peguem-no vocês e julguem-no segundo a sua Torá. Disseram-lhe os de Yehudá: Não nos é lícito matar um homem. Para que se cumprisse a palavra que Yeshua disse quando fez conhecido com que morte haveria de morrer. E entrou Pilatos no pretório e chamou Yeshua e disse-lhe: É você o rei dos judeus? Disse-lhe Yeshua: Você diz isso de si mesmo, ou os outros lhe disseram sobre mim? Disse-lhe Pilatos: Sou eu judeu? Os filhos de seu povo e o Kohen Hagadol o entregaram para mim. O que você fez? Disse-lhe Yeshua: Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo meu reino, meus servos teriam lutado para que eu não fosse entregue aos de Yehudá. Mas agora meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então você é rei?
Disse-lhe Yeshua: Você disse que eu sou rei. Eu nasci para isso, e para isso vim ao mundo, para que testemunhasse sobre a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E depois de dizer isso, saiu novamente para os de Yehudá e lhes falou: Eu não achei nem mesmo uma falta contra ele. Mas vocês têm um costume que eu lhes solte alguém em Pessah. Portanto, vocês querem que eu lhes solte este rei dos judeus? E todos dentre eles gritavam e diziam: Este não, mas Barabá. Mas este Barabá era um bandido.